Boa noite, meus queridos irmãos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E nós temos dois tópicos para serem trabalhados, que é o jugo leve e o Consolador prometido. Antes de mais nada, esse capítulo ele vem logo após o capítulo 5, que é o capítulo que fala das bem-aventuranças, não é isso? Deixa eu ler aqui só para vocês. Bem-aventurados, né? Os aflitos. E depois ele vem com o consolo. Então, se lá atrás ele falou de bem-aventurar os aflitos, aqui a gente está falando um pouquinho de consolo. E é um capítulo que eu acho muito interessante, porque ele nos traz a esperança como princípio da encarnação mesmo. Ele nos traz a esperança como a vontade de entender que nós seremos socorridos, que nós seremos ajudados. Então é um capítulo muito bonito. Eu gosto muito quando ele traz aqui algumas frases que nos dá a entender que nós não estaremos sozinhos. E que quando a gente tem fé e quando a gente acredita na vida futura, que nós compreendemos cada passo a passo e cada dor que está traçada aí para nós. Então o capítulo 6, quando ele vem falando do Cristo Consolador, ele começa com o jugo leve. Tem a seguinte passagem: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tornai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o seu fardo. É uma passagem de São Mateus, que começa logo esse capítulo, então falando que vinde a mim, Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Já está mostrando o que Jesus quer dizer aqui? Que eu te ajudo, que eu vou te carregar nas suas dores, que eu estou cuidando de você em cada momento. Você que está triste, você que está cansado, você que está passando por momentos de dor, que você não está abandonado e que sempre há esperança, que sempre há um caminho novo para você poder acreditar e para você poder buscar. Então ele fala que enquanto o capítulo 5 fala das bem-aventuranças, o 3 ele está mostrando o que? O consolo. Que há um consolo, que há um colo para o seu sofrimento, que há um colo para as suas dores. E que por pior que seja o momento que você esteja passando, de tristeza, de mágoa, de desarmonia, de decepção, que há um colo para as suas dores, porque Cristo está conosco. Então, quando ele fala do Consolador prometido, do Cristo Consolador, é exatamente isso. É que nós devemos ter essa certeza de que as nossas aflições todas serão aliviadas através do Mestre Jesus. Se a gente acredita nisso, se a gente tem essa certeza dessa máxima de que Deus está sempre conosco e que Jesus está sempre nos amparando nas nossas dores, com certeza isso vai aliviar as nossas aflições. E a gente vê isso claramente. Quantas pessoas que se dizem incrédulas ou até mesmo céticas em relação a muita questão religiosa, no momento da dor, no momento de um sofrimento em família, de uma perda, de uma morte, ela se apega à fé como aquilo que vai confortar e que vai acalentar o seu coração. Então, as aflições são sim amparadas pelo Mestre Jesus, As dores, as decepções, as perdas, todo esse consolo, gente, hoje nós temos ele na fé. E mais do que na fé, na vida futura. Quem não acredita na vida futura também tem essa dificuldade de entender esse Cristo Consolador, Porque se eu acredito na vida futura, eu questiono menos por que estou sofrendo, por que estou passando por essa decepção, por que estou passando por essa dor, por que estou passando por essa mágoa. A gente começa assim a entender que existe um motivo para isso e que a vida futura nos faz entender que há possibilidades de evolução, possibilidades de crescimento, que as novas encarnações vão nos ajudar, as próximas encarnações nos ajudarão a vencer essas vicissitudes de agora, essas necessidades de agora. Então, esse capítulo nos traz claramente que a fé e a vida futura, elas são alicerces para a nossa dor e para as nossas aflições, E que a fé alivia tudo.
As pessoas que não têm fé, que não têm certeza da vida futura, elas com certeza sofrem mais, porque para elas aquele que elas estão passando é o fim do mundo, é o problema mais grave do mundo e gera o quê? Uma certa revolta. Por que isso está acontecendo comigo se tem tanta gente ruim no mundo? Por que tanta gente, aquele cara matou, aquele outro fez isso está acontecendo logo dentro da minha família? Então a gente começa o quê? A entender que essas aflições elas não são tão remediadas porque o Cristo Consolador não está dentro do coração daquela pessoa. Se ela não tem fé, se ela não acredita em Cristo, se ela não acredita no consolo de Cristo, ela com certeza não vai sentir essa aflição diminuída e essa paz espiritual amenizada. Essa paz espiritual, na verdade, o crescimento dessa paz espiritual, porque a dor dela não vai ser amenizada porque ela não acredita, Então, quando a gente tem a certeza do Pai justo, que ajuda em todas as nossas dores, que algo continua além da matéria, a gente tem noção de que Cristo nos mostra que a dor é necessária. E aí vem a resignação, aí vem uma série de sentimentos envolvidos que a gente questiona, mas a gente entende. Se você tem a fé, você vai entender que você precisa sim passar por aquilo, que tem algum motivo no processo espiritual que está te levando até isso. A dor não é que você deixa de sofrer, você não vai sentir dor. A gente sempre vai sentir dor, porque nós somos humanos, somos encarnados, mas a gente vai entender que há um propósito nisso. E aí a gente vê quantas pessoas revoltadas, porque às vezes não tem o que queria, às vezes está faltando algo, e a gente vê quantas pessoas agradecendo a Deus por ter aquela simples casa, por ter aquele prato de comida hoje, por ter aquele leito ali de hospital para poder cuidar da sua saúde, enquanto outros estão aí com fortunas, com bens materiais bem poderosos e estão clamando por alguma coisa ainda. Então a gente começa a entender que esse questionamento dessa injustiça que as pessoas trazem, muitas vezes está na falta da crença na vida futura. E se eu creio na vida futura, eu entendo que houve uma vida passada e que eu trago muitas dificuldades agora em virtude mesmo do que eu fiz na vida passada, as minhas provações, As minhas provações, elas existem. Às vezes eu preciso sim passar por esse processo para vencer aquela dificuldade. Então, não estou falando que você não vai sentir dor, mas isso vai te ajudar a entender o que você está passando. E a questionar menos e simplesmente o quê? Aceitar e viver, Aceitar e viver. Quem duvida da justiça divina, as esperanças se perdem e as aflições aumentam. E aqui mais uma vez eu falo de esperança. Quando a gente crê em Deus, quando a gente crê na vida futura, quando a gente tem fé, as nossas esperanças sempre aumentam. A pessoa que é puramente materialista, ela se perde nesse universo porque ela não tem esperança além daquilo. Morreu, acabou. Quer dizer, eu não vou melhorar mesmo, porque daqui a um tempo eu morro, para que eu preciso melhorar espiritualmente? Isso aqui tudo vai para debaixo da terra. Então, a gente vê que existe uma dificuldade de busca da evolução espiritual, Então, gente, quando a gente entende que o fardo, mesmo que pesado, ele vai ser mais fácil de carregar quando a gente tem fé. Porque o fardo é pesado mesmo. E quem falou que ele seria leve? E quem te contou que ele seria leve, Existe uma historinha que fala das pegadas na areia. Não sei se vocês já ouviram, que tinha uma pessoa e o Senhor Jesus, que fizeram um pacto de andarem sempre juntos. E todas as pegadas ficariam marcadas na areia. Sempre o quê? As 4 pegadas, As 2 do Senhor e as 2 dessa pessoa. Só que depois que eles terminaram de caminhar, eles olharam para trás e viram que por alguns momentos haviam apenas 2 passos. E aí essa pessoa perguntou ao Senhor e falou: mas por que nos meus momentos mais difíceis o Senhor não esteve comigo lá de mão dada? O Senhor não caminhou comigo? Se tem apenas 2 passos ali. Aí Jesus disse: nesses dias de dor eu te carreguei, por isso tem apenas 2 passos. E é isso mesmo. O seu momento de dor, o seu momento de aflição, o seu momento de questionamento, o seu momento daquela amargura, aquele sentimento ruim que está aqui dentro, entenda que Jesus está te carregando e que a espiritualidade amiga está ali com você.
né? Então, o Cristo Consolador nada mais é do que o quê? Do que trazer de que entender que esse jugo leve que Ele quer é que a gente aceite que as nossas aflições serão sim acolhidas, serão envolvidas pelos bálsamos de amor. Serão sim envolvidas pelo sentimento de amor que nós temos, né? E que Jesus estará com a gente o quê? No colo nos nossos momentos de dores. E que se a gente errou é para a gente aprender. Aprender, não fazer mais e ter a certeza de que esse ensinamento vai nos servir para muita coisa, né? Jesus, Ele quer o quê? Tornar o jugo, tomar o jugo e trabalhar o jugo de forma que seja manso, né? Que seja manso e humilde de coração. Que nós sejamos mansos e humildes de coração, que a gente traga essa ideia da mansuetude, né? Humildes de coração, sim, questionar menos, aceitar mais, lidar melhor com a dor, lidar melhor com a injustiça, né? Trazer essa mansuetude, trazer essa leveza desse jugo, né? Que é algo tão pesado, é tentar trazer leveza nisso, né? E aí a gente se coloca muito no lugar do outro, que é quando Jesus fala muito, né, da lei de não agredir, não gritar, se colocar no lugar do outro. Esse ser manso e ser humilde é simplesmente fazer esse processo empático mesmo. Porque a gente se torna muito egoísta dentro do processo da vida que a gente vai vivendo, né? A gente se sente... a gente não sente mais o que o outro, a gente passa a viver um processo individual. As nossas preocupações são sempre o quê? Quem convive com a gente, nossa família em primeiro lugar. E aí Jesus fala, né, que o que fizerdes ao menor do meu irmão é a mim que fazei, né? Então, que com a mão que você estende ao outro, ao menor dos seus irmãos, é a Jesus que você está fazendo. Então não é só cuidar da sua família ou cuidar daquilo que vem em primeiro plano para você, mas quantas vezes a gente tem dificuldade de conviver com o outro, se colocando no lugar aquele que está passando fome, aquele que está pedindo uma esmola, aquele que está no hospital doente. Quantas vezes eu nego uma ajuda, sendo que eu poderia sim ajudar, e aqui não é só material não, aqui é muito mais a ajuda emocional, a presença, de estender a mão. Isso sim é a mansuetude, isso sim é essa humildade que Jesus tanto traz nesse capítulo, né? Como estamos então nos comportando no lugar do outro? A gente se diz espírita, será que a gente pode encher a boca e falar para os outros que nós somos espíritas? A gente tem que pensar muito antes de falar disso, inclusive de se somos cristãos. Gandhi, né, que era hinduísta, Gandhi falava, uma vez perguntaram para ele por que Gandhi não se tornava cristão. Ele falou que ele não conhecia nenhum cristão. Porque cristão verdadeiro é aquele que segue à risca todos os ensinamentos de Jesus. Como é que você se diz cristão se você não está olhando para o outro, se você não está estendendo a mão para o outro, se você não está levando o amor ao próximo, se você não está colocando o seu sentimento no lugar daquele ali que está sofrendo? O seu pensamento vem sempre em primeiro lugar, sou eu sempre em primeiro lugar, a minha família sempre em primeiro lugar, eu cuidando sempre de mim. Isso não está errado, a gente tem que ter a gente mesmo, essa questão da autoestima, de se preocupar, mas a gente não pode esquecer de que o outro também é importante para nós, né? E que a gente às vezes precisa levar no colo mesmo aquele amigo que está sofrendo, aquela pessoa que está passando por dificuldade, às vezes precisa pegar no colo. E assim como Jesus, o quê? Acalmar os aflitos. Colocar no colo, ajudar, estender a mão, né, das pessoas com dores, a exemplo de Cristo, que sempre fez isso tão bem. Então, esse jugo leve, ele nos traz isso. O jugo leve é ter essa leveza, é ter essa mansuetude de se colocar no lugar do outro, de respeitar o próximo, né? E não pensar simplesmente naquilo que nós tendemos a fazer. Nunca se pensou tanto de forma tão individual, gente. Os nossos comportamentos estão cada vez piores, né? A gente anda super egoísta, ainda mais no mundo de rede social, no mundo digital, que ninguém tem tempo para nada. É só tempo de exibição, tempo de exposição. E aí a gente quer imitar a vida do outro que a gente está vendo ali. E a gente esquece que eu deveria, muito mais do que imitar a vida do outro, ajudar o outro. Então o mundo mudou, e esse mundo cada vez mais capitalista também traz muito disso, que é o ter, né? Muito mais do que o ser. E a gente vai perdendo a nossa essência. Essa base da humildade que Cristo tanto fala, a gente às vezes deixa de lado. Por quê? Porque os nossos comportamentos estão totalmente invertidos. A gente começa a crer numa sociedade muito mais do ter, muito mais de valores materiais, muito mais individualista. Eu penso só na minha família, eu penso no carro que eu quero dar para o meu filho, eu penso naquela viagem que nós vamos fazer. Que legal que você vai fazer isso. Mas o que mais que você pode fazer pelo outro?
Então, tornar isso leve é se colocar no lugar do outro e tentar ajudar não só aquele que está ao seu lado, como seu pai, sua mãe, mas todo aquele que estiver em dor e que estiver em sofrimento. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes a gente passa na rua, vê um cara sofrendo, a gente sequer se estendeu a palavra, né? Ou às vezes foi no asilo, foi numa creche, estender a mão no momento em que você está à toa, não, você vai ficar em casa mesmo, porque a gente está sempre cansado e sempre sem tempo de estender a mão, de ficar ali no lugar do outro, né? Então é a guerra da indiferença, que é não ligar para a dor do outro. Minha família sempre em primeiro lugar, meu mundo sempre em primeiro lugar. É a guerra da indiferença. Eu me preocupo apenas com aquilo que é meu e a gente se torna o quê? Egoísta. E aí vem o quê? A desesperança. Porque você começa a atolar nos seus problemas, você cada vez mais, com esse princípio mais materialista, você cada vez mais longe dos pensamentos cristãos, você começa a reclamar mais por não ter as coisas, você começa a reclamar mais por um mundo que você gostaria de ter, e aí vem o quê? A desesperança. E aí, se você começa a despertar a sua fé, vem o consolo, sim, vem a força. Mas se você não crê em nada, você não passa dali. E aí vem tantas dores, tantas depressões, tantas tristezas, tantos suicídios, situações que a gente está vivendo justamente por querer olhar só o mundo do outro e não satisfazer com aquilo que a gente tem, com aquilo que faz parte dos nossos mais nobres ensinamentos, né? Que são nossos maiores tesouros. Os ensinamentos divinos são nossos maiores tesouros, né? Que é primeiro o reino dos céus para depois o reino da terra. A gente está invertendo isso. A gente primeiro pensa no reino da terra, depois a gente pensa no reino dos céus. Não tudo vem lá do reino dos céus, né? A misericórdia divina. A gente está invertendo, primeiro pensamos no reino da terra para depois pensarmos no reino dos céus, né? Então, bem-aventurados os humildes, Jesus fala isso, né? Aqueles que têm fome de justiça e de aceitar o sofrimento como uma resignação. Esse capítulo nos deixa isso claro, que aqueles que aceitam o sofrimento é porque eles creem em alguma coisa, né? E que no mundo não existe, no mundo existe injustiça, mas não existe injustiçado. Tem essa frase que fala isso, né? Isso mesmo, se a gente passa a entender tudo com fé, a injustiça vai existir? Vai, por mérito, por merecimento, por aquilo que nós fizemos, mas ninguém é injustiçado por estar passando por aquilo, porque todo mundo traz esse peso, todo mundo traz essa característica da necessidade mesmo, da busca, da evolução. Então não é injustiça isso, é necessidade de ter que melhorar espiritualmente. Então a injustiça pode sim existir, mas o injustiçado, ele não existe. E aí essa pessoa que se acha injustiçada, ela se revolta, porque ela fala, Deus esqueceu de mim. Deus faz tudo para todo mundo e Deus esqueceu de mim, né? E aí a gente para pensar, o que eu estou colocando na minha bagagem? Qual o talento que eu estou levando comigo? Nosso maior talento é o nosso Evangelho, é o Evangelho de Jesus. É Ele que nos inspira a caminhar para o caminho do bem. E aí logo depois, Cristo fala, logo depois no capítulo, depois do jugo leve, a gente tem a parte do Consolador prometido, né? Que o que seria esse Consolador prometido, né? Alguns de nós somos cristãos desde 2000 anos atrás, não só nessa encarnação. Ou seja, pessoal, é quando despertamos para os ensinamentos do Mestre. O Consolador prometido, então, ele vem. O que é o Consolador prometido? É o advento do Espiritismo. Que mesmo considerando que esse mundo cristão há 2000 anos atrás, apenas em 1857, através do Livro dos Espíritos, chega o Espiritismo, que é o nosso Consolador prometido, que ele vem o quê? Acalmar, acalentar tudo isso que a gente está falando aqui. A doutrina espírita vem mostrar que a vida não acaba e que aí sim faz a gente entender as nossas aflições, nossos medos, né? Que com a morte do corpo tudo isso continua e que os afetos continuam, que o amor continua. É tão interessante a gente falar disso porque até então, antes da doutrina espírita, era céu e inferno, essa dualidade de quem é ruim vai para o inferno, quem é bom vai para o céu, e tudo isso acabou. E a gente começa a entender então com o Espiritismo que não, que os laços não são rompidos, que as afeições, que os afetos, que o amor não acaba, e que se tudo fosse céu e inferno, não haveria mais laço.
Então, quando a gente fala do Consolador prometido, nada mais é do que o quê? Do que a doutrina espírita chegando para explicar para nós, e não chegou lá atrás porque a gente não estava pronto para compreender, e ainda hoje muita gente não está, muita gente ainda questiona o poder do Espiritismo. Mas ele vem mostrar o quê? Que o Espiritismo explica, consola e traz o quê? A fé inabalável do futuro. Isso então o que? Contrapõe o céu e o inferno, como eu falei para vocês. É a gente juntos, são os corações tentando amadurecer juntos, são as afeições, os laços espirituais, os laços de família, todo mundo o que? Um processo evolutivo. Então a doutrina espírita vem mostrar para a gente que não há céu e inferno, que há busca pela evolução. E que a gente vai passar pelas dores justamente por causa dessa evolução. Que não estamos irremediavelmente perdidos. Pelo contrário, é a certeza de que a vida continua e que eu preciso passar por essa aflição e ter Jesus comigo pegando da minha mão, me pegando no colo, me levando para que eu entenda o quê? Que eu não estou sozinho. E aí fala o capítulo sobre o Espírito de Verdade, né? Que o Espírito de Verdade, ele consola de forma que nenhuma outra filosofia vem explicar para nós. Que o Espírito de Verdade vem tocar e vem nos dar todas as respostas para um espírito em evolução. E é legal a gente entender que esse Espírito de Verdade é que vem nos provar a bondade, que vem nos provar a magnitude do Senhor, porque nos faz entender que nós somos sim seres bons, puros, e que nós precisamos evoluir para chegar aos mundos cada vez melhores e mais evoluídos. E para finalizar, não sei se vocês sabem que o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é escrito pelo Espírito de Verdade. E eu vou ler aqui para nós, para que nós possamos fechar esse capítulo 6. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos de abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trompetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que um hino sagrado elas se estendam e repercutem de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as verdades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Ou seja, esse prefácio do Espírito de Verdade nos mostra que nós precisamos, como dito anteriormente, nos colocar no lugar dos outros, estender a mão a quem amamos, entendermos que a prática do bem, que estão chegando os tempos, na verdade, da gente se tornar cada vez melhor, e que as nossas conexões serão sempre restabelecidas com o amor de Cristo, se a gente entende que a gente tem uma vida futura e se a gente se apoia na fé cristã. Eu agradeço pela atenção de vocês e que Jesus esteja sempre conosco. Boa noite.